Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, estou fazendo esse vídeo curtinho pra gente fazer um apanhado geral do que a gente já viu até o momento, certo? Esse vídeo ele serve para as pessoas que perderam o primeiro e o segundo GED, tá? Porque aqui eu consigo, falando desse assunto aqui, eu consigo falar de outros assuntos, tá certo? Gente, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre execuções, né, sobre o processo civil 2, é que a execução dentro do processo civil brasileiro tem duas vias, tá? Execução através do cumprimento de sentença ou execução através de processo de execução, tá bom? Eu sempre vou estar diante de uma execução quando eu tiver um título executivo, ou seja, um documento hábil que a lei confere eficácia executiva, tá? E esse documento, né, esse título executivo, a obrigação que consta nesse título executivo não foi cumprida por quem deveria cumprir, tá certo? Então, eu tenho título executivo e uma inadimplência. Eu só tenho execução quando eu tiver título executivo e uma inadimplência, tá bom? E aí, quando eu tenho um título executivo judicial, por exemplo, uma sentença, e o teor daquela sentença, né, a obrigação contida dentro daquela sentença não foi cumprida por quem deveria cumprir, a parte interessada, né, pode entrar com um cumprimento de sentença, tá? O exequente pode entrar com um cumprimento de sentença para fazer com que o executado cumpra coercitivamente aquela obrigação que está contida naquela sentença. Vai ser um cumprimento de sentença porque é fundamentado em um título executivo judicial, tá certo? E esse cumprimento de sentença vai ser processado nos mesmos autos do processo que deu origem a essa sentença, desse processo de conhecimento que deu origem a essa sentença, tá certo? O cumprimento de sentença, gente, ele é fundamentado em um título executivo judicial, né? Como eu já disse para vocês. E os títulos executivos judiciais estão previstos lá no 515 do CPC, no artigo 515 do CPC. Esse rol do 515 do CPC é um rol taxativo, certo? Então, tudo que está lá no 515 do CPC é um rol taxativo, tá? E são os títulos executivos judiciais. Decisões interlocutórias, acórdons, sentenças, a sentença arbitral, a sentença penal condenatória, tá certo? Eu recomendo que vocês deem uma lida, tá? Bem atenciosa no 515 do CPC para vocês saberem o que são títulos executivos judiciais. Em contrapartida, nós temos o processo de execução, que também é uma execução, tá certo? O processo autônomo de execução. A diferença do processo de execução, o processo autônomo de execução, como vocês preferirem chamar, é porque o processo de execução, ele é fundamentado em um título executivo extrajudicial. Ou seja, eu tenho um título executivo extrajudicial e eu tenho uma inadimplência por parte daquele que deveria cumprir com a obrigação, que tem um título executivo extrajudicial e não cumpriu, tá certo? Então, por exemplo, um contrato, né? Um documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas configura aí um título executivo extrajudicial, tá lá no 784 do CPC. A obrigação contida nesse contrato, né, que atende os requisitos legais, a assinatura do devedor e das duas testemunhas, se essa obrigação contida dentro desse título executivo extrajudicial não for cumprida, o interessado, né, o exequente, ele pode entrar com um processo de execução, tá? Para fazer com que aquela pessoa, né, que não cumpriu voluntariamente com a obrigação contida naquele título executivo extrajudicial, cumpra coercitivamente, tá certo? Então, sempre quando eu estiver, sempre, não tem exceção. Execução é sinônimo de título executivo mais inadimplência, tá certo? Aí o trabalho de você é verificar, eu vou para o cumprimento de sentença ou eu vou para o processo autônomo de execução, tá certo? Esse é o trabalho de vocês. Nesse sentido todo, nessa introdução toda, é preciso que vocês também entendam alguns princípios próprios aqui da execução, né? Do cumprimento de sentença e do processo de execução, tá certo? O primeiro princípio que a gente tem é o princípio da efetividade da execução,
né, que significa dizer que o processo de execução, ele deve propiciar ao credor a satisfação e efetividade de seu direito. Ou seja, o objetivo da execução é fazer com que aquele credor, tá, aquele requerente, aquele credor, aquele exequente tenha o seu direito satisfeito, tenha o seu direito efetivamente satisfeito, tá certo? Isso vale tanto para o processo de execução como para o cumprimento de sentença. O objetivo do cumprimento de sentença e do processo de execução é a efetividade da satisfação, tá, do direito do credor, tá certo? Um outro princípio aqui que é bem famoso, e aqui esse princípio, que é o princípio do secretismo, ele se aplica ao cumprimento de sentença, tá certo? Esse princípio que eu vou falar aqui agora, ele se aplica tão somente ao cumprimento de sentença. O princípio do sincretismo, gente, ele só quer nos dizer que o cumprimento de sentença ele vai ser processado nos mesmos autos do processo antecedente, do processo de conhecimento, tá certo? Então, há uma continuidade, ok? No cumprimento de sentença, a execução ela formará um conjunto unitário com o processo antecedente. Ou seja, no cumprimento de sentença, na verdade, o cumprimento de sentença, eu não vou ajuizar um outro processo chamado cumprimento de sentença. Não, eu vou ajuizar, né? Eu vou protocolar nos mesmos autos do processo de conhecimento o cumprimento de sentença, caso, sempre lembrando, caso o devedor não tenha cumprido voluntariamente com a obrigação, tá certo? Contido no título executivo judicial, ok? Então, há essa continuidade, né? Por isso que o processo ele é sincrético, tá? O processo de execução, por sua vez, eu vou ajuizar uma demanda, né? Eu vou ajuizar uma demanda judicial, um processo, tá certo? No cumprimento de sentença, eu vou ajuizar o cumprimento de sentença dentro dos próprios autos do processo originário, do processo de conhecimento, tá certo? Até mesmo porque no processo o processo aqui, né, o processo de execução, processo autônomo, eu não tenho uma demanda antecedente, né, porque não é baseado em um título executivo extrajudicial, então não tem uma demanda judicial antecedente. No processo de execução, eu vou fazer nascer uma demanda executiva, tá certo? Então, prosseguindo aqui, tá? Outra coisa super importante, outro princípio super importante, é o princípio do título. Gente, toda execução, sem nenhuma exceção, toda execução, seja cumprimento de sentença ou seja processo autônomo de execução, vai se fundamentar em um título executivo, tá? Título executivo judicial vai ser cumprimento de sentença e título executivo extrajudicial vai ser processo autônomo de execução ou processo de execução, tá? Não existe execução sem título, não existe execução sem título, tá certo? Outro princípio aqui que é bem interessante a gente falar dele é o princípio da tipicidade. Gente, dentro do título executivo, seja judicial ou extrajudicial, tem uma obrigação que deve ser cumprida, né? Tem uma obrigação, tem a definição de uma obrigação. É uma entrega de coisa? É um pagar, tá? É uma obrigação de pagar? É uma obrigação de fazer? Dentro do título executivo tem uma obrigação, tá? Bem definida, ok? E a execução, né, em caso de inadimplência do devedor, deve buscar pelo cumprimento da obrigação que consta nesse título, tá? Então, é uma obrigação de fazer a gente, na execução, caso o devedor não cumpra voluntariamente com a obrigação, a execução ela vai buscar pelo cumprimento do fazer. Tá certo? É uma obrigação de entrega de coisa, então a execução vai buscar pelo cumprimento da entrega de coisa, ok? É o princípio aí da tipicidade. Temos aí o princípio da boa-fé processual e o princípio da cooperação, que são dois princípios gerais do processo, né? A gente estuda o princípio da boa-fé processual e o princípio da cooperação na teoria geral do processo, né? Logo no início da faculdade a gente estuda esses dois princípios, ok? O princípio da boa-fé processual, gente, ele tá em tudo, né? As partes, elas devem atuar com boa-fé na realização dos seus atos, tá? Ao passo que o princípio da cooperação nos diz que as partes, elas devem cooperar entre si para o regular andamento do processo, tá? Então, o devedor, quando ele é intimado para nomear bens à penhora, ele precisa nomear bens à penhora, ok? Então, esses dois princípios gerais do processo civil, eles também se aplicam aqui, ok?
Outro princípio bem famoso é o princípio da realidade, responsabilidade patrimonial ou patrimonialidade, ok? Esse princípio aqui da responsabilidade patrimonial, ele quer nos dizer que toda execução é real. Ou seja, quem responde pelos atos executivos são os bens do devedor ou de terceiro responsável, tá bom? Ou seja, a execução, a atividade executiva vai recair sobre os bens do devedor ou de terceiro responsável. Inclusive, o próprio Código de Processo Civil, lá no 789, ele nos diz assim, ó, que o devedor, ele responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Esse finalzinho aqui, né, salvo as restrições estabelecidas em lei, quer nos dizer que existem bens dentro do patrimônio do devedor que não vão poder sofrer com a atividade executiva, tá? São os bens impenhoráveis, por exemplo, bem de família, salários, vencimentos, proventos do devedor, tá? São exemplos aí de bens que estão dentro do patrimônio do devedor que não podem sofrer com a atividade executiva, ok? O princípio da tutela específica ou do resultado. Eu coloquei uma passagem do professor Humberto Teodoro Júnior, que diz assim: a execução ela deve ser específica, no sentido de propiciar ao credor, na medida do possível, precisamente aquilo que ele obteria se a obrigação fosse cumprida pessoalmente pelo devedor, tá? Então, a gente vai, a atividade de execução, a execução ela vai buscar pelo cumprimento da obrigação que consta no título, né? O princípio aqui, ó, da tipicidade, tá? Porém, se não for mais interessante se executar aquela obrigação que consta no título, essa execução, por exemplo, se for uma execução de obrigação de fazer, se esse fazer não for mais interessante ser feito, tá? Essa execução de obrigação de fazer, ela pode ser transformada em uma obrigação de pagar, tá bom? Da mesma forma de entrega de coisas, segue a mesma lógica, ok? Outro princípio aqui é o princípio do contraditório e da ampla defesa. O princípio do contraditório e da ampla defesa é outro princípio geral do processo, né? Mas a gente consegue visualizar bem o princípio do contraditório e da ampla defesa quando a gente se depara, né, no cumprimento de sentença e no processo autônomo de execução, na perspectiva que é dado a oportunidade ao devedor de apresentar a sua defesa, né? A sua impugnação àquilo que está sendo dito pelo exequente, ok? No cumprimento de sentença, a gente tem a impugnação ao cumprimento de sentença. E no processo autônomo de execução, fundamentado em um título executivo extrajudicial, nós temos os embargos à execução, tá? Então, o devedor, ele apresenta a impugnação ao cumprimento de sentença e o devedor de um processo autônomo de execução apresenta sua defesa através de embargos à execução, tá bom? Outro princípio super famoso da execução no geral, tá? É o princípio da menor onerosidade para o devedor. Gente, o princípio da menor onerosidade do devedor, ele quer nos dizer que se tiver vários meios, tá? Para alcançar a execução, o juiz, ele deve preferir aquele que cause menos ônus para o executado. Menos transtorno, tá? Menos transtorno, entre aspas, para o executado. Ok? Então, por exemplo, tem um cumprimento de sentença e aí chegou na fase da penhora, né? Penhora de bens. E aí o devedor, ele tem um imóvel e ele tem 2 veículos, tá? Uma Hilux e um Onix. Pela lógica, qual é o que causa menos ônus para esse devedor? Considerando que todos esses bens servem para satisfazer a obrigação, servem para satisfazer o crédito do exequente, tá? Dentro dessa lógica, a gente pode dizer que o Onix é aquele que causa menos ônus para o executado, né? Então, dentro dessa lógica do princípio da menor onerosidade para o devedor, o juiz deveria penhorar o Onix. Tá certo? Por quê? Porque ele, apesar dele ser um veículo igual a Hilux, ele é um veículo mais em conta, né? Mais barato do que a Hilux. Ou seja, supõe-se que traria menos ônus para o executado. Tá certo? Essa é a lógica do princípio da menor onerosidade para o devedor, ok?
E em consonância com o princípio da menor onerosidade para o devedor, nós temos o princípio da proporcionalidade e da adequação, né? Dentro do processo de execução, deve-se observar os meios proporcionais e adequados para garantir a execução. Por exemplo, lá no artigo 835 do CPC, tem uma ordem preferencial de penhora, tá, gente? É uma ordem preferencial, não é obrigatória. Que diz que os veículos, os bens, né, que são veículos, eles são preferencialmente penhoráveis à frente de imóveis. Então, se o devedor ele tem um veículo, deve-se preferencialmente penhorar um veículo ao invés de penhorar um imóvel, tá certo? Então, é a ideia de proporcionalidade, né, e adequação, tá? Então, esse é o que vocês precisam saber de maneira geral sobre execuções, tá? Cumprimento de sentença e processo de execução. Recomendo do fundo do meu coração que vocês deem uma lida bem pormenorizada do artigo 515 e do artigo 784 do CPC, tá certo? Porque lá vocês vão ter uma ideia geral de quais são os títulos, tá? O 515, ele traz um rol taxativo e o 784, ele traz um rol exemplificativo, ok? E sempre coloque na cabeça de vocês que título executivo é aquilo que a lei diz que é. Ou seja, eu só posso executar, eu só posso iniciar a atividade executiva se eu tiver um título executivo, tá? Que a lei reconhece. Isso aqui é título executivo, tá bom? Então, recomendo que vocês deem essa lida, tá? E é isso. Vou parar aqui a gravação.